Iniciei novamente a gravação e agora vamos começar de fato. Bom, EDOs é um assunto que está mais ligado a aplicações. Então a gente vai começar a falar de aplicações que estão presentes basicamente em todas as áreas da ciência, da tecnologia, e são coisas muito importantes para engenheiros, para físicos, para químicos, para, em geral, cientistas e engenheiros e pessoas que lidam com tecnologia. É, basicamente, as leis do universo, né, são escritas em EDOs, muitas delas, as mais famosas, pelo menos. É, as equações de Maxwell, do eletromagnetismo, são equações diferenciais. As equações de Navier-Stokes para a mecânica dos fluidos são equações diferenciais. E por aí vai, né? A gente vai estudar um tipo de equação diferencial que é chamado equações diferenciais ordinárias. Existem outros tipos também, como equações diferenciais parciais, que a gente não vai ver nessa disciplina. E eu vou começar a falar de alguns exemplos aqui de fenômenos que podem ser modelados por EDOs. EDO significa, como eu falei, equação diferencial ordinária. Um objeto caindo pode ser modelado por uma EDO. A gente tem aqui nesse objeto uma massa m, consequentemente um peso m vezes g, onde g é a aceleração da gravidade, uma força de resistência do ar gama vezes, eu acho que essa letra parece V, mas talvez seja Ni, letra grega, não sei. Não, é V mesmo, é V, porque é a velocidade. Tá? Essa força é a força de resistência do ar, e ela é proporcional na intensidade à velocidade do objeto, sob certas condições, né? Gama é o coeficiente de arrasto do ar, que é uma constante, né? E vai apenas interferir nessa força de resistência do ar, multiplicando a velocidade do objeto para resultar na intensidade dessa força de resistência do ar. O sentido da força de resistência do ar é contrário ao movimento, e você tem também o peso puxando para baixo. Alguém falou no chat, deixa eu ver. Ah, o pessoal que está entrando. Bom, então, pela segunda lei de Newton, a gente tem força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante aqui? Eu tenho duas forças apenas, né? Uma puxando para baixo e outra contrária ao movimento. Se o movimento está sendo para baixo, então essa aqui é contrária ao movimento, vai ser para cima. Consequentemente, vamos adotar aqui o sentido positivo como sendo o sentido para baixo. Então, a força resultante vai ser mg menos gama v. E essa força resultante é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então, a equação da segunda lei de Newton vai ficar assim. De um lado, a força resultante, que, como eu falei, é mg menos gama v. Peso menos força de arrasto do ar. Do outro lado, a massa vezes aceleração. Aceleração eu disse que era a derivada segunda da posição com relação ao tempo, mas também pode ser escrita como derivada primeira da velocidade com relação
ao tempo. Então aqui a gente tem uma equação e se você quiser entender o movimento desse objeto que está caindo, você vai querer encontrar essa função v aqui. Você vai querer determinar essa função v. V aparece nessa equação de duas formas. Uma, apenas o v mesmo. E em outro lugar, o v aparece derivado. Então você tem a derivada de v e tem o próprio v aqui. Qual é a função v de t que satisfaz essa igualdade? Essa questão é exatamente uma EDO. Se você procura determinar a função v de t que satisfaz essa igualdade, você está tentando resolver uma EDO. Por que é uma EDO? Porque é uma equação onde a incógnita, aquilo que você está tentando descobrir, tentando encontrar, é uma função e essa função aparece derivada. Certo? Aparece também sem a derivada, mas em algum lugar aparece com a derivada. Então isso já caracteriza uma equação diferencial. Então, equações diferenciais não são equações que têm como solução um número, daquelas equações que a gente estudou lá na escola, né? O primeiro tipo de equação que a gente estudou é a equação que no final o resultado é x igual a 2. A solução é um número. Equações diferenciais não são assim. A solução não é um número, é uma função. E, além disso, as operações que nos interessam no estudo de EDOs, além das operações algébricas, são também operações de derivada, que podem aparecer aqui aplicadas, inclusive na incógnita, aquilo que você está tentando descobrir. Também aparece uma EDO no contexto do estudo de radioatividade e datação radiométrica. Essa figura aqui está explicando o processo de formação, absorção e decaimento do carbono 14 na natureza. Carbono 14 é um isótopo do elemento carbono, que se forma na natureza por meio aqui da radiação do Sol, que faz com que nêutrons colidam em átomos de nitrogênio, fazendo ser expelido um próton, né? E no lugar desse próton vai ficar um nêutron. Então o nitrogênio se transforma num carbono 14. E os seres vivos absorvem esse carbono 14 que aparece na natureza. As plantas absorvem por meio da fotossíntese e os animais herbívoros que comem essas plantas vão também absorver esse carbono 14. Os animais carnívoros que comem os herbívoros vão também absorver esse carbono 14. Então, ele está sempre presente nos seres vivos, em uma quantidade constante. Pelo menos enquanto os seres vivos estão vivos. Por quê? Carbono 14 é um isótopo radioativo. Então, o carbono 14 vai se transformar em nitrogênio. Ele vai expelir, não é a palavra certa, expelir, como é? Talvez seja, não sei. Ele vai liberar prótons e vai decair para nitrogênio. Só que, ao mesmo tempo que ele está decaindo, o ser vivo, enquanto está vivo, está se alimentando e obtendo mais carbono 14 da natureza. Então, por isso a quantidade dele nos seres vivos, enquanto vivos, é constante. Agora, a partir do momento que um ser vivo, sei lá, um cavalo aqui, está mostrando na imagem um cavalo, esse cavalo morre. A partir desse momento, o carbono 14 que já está no corpo dele vai decair para nitrogênio e ele, como morreu, ele não pode mais pegar carbono 14 da natureza, ele não está se alimentando mais. Então, vai apenas dali adiante, a partir do instante da morte desse animal, a quantidade de carbono 14 no corpo dele vai diminuir. Pronto. Se você sabe a taxa com que ocorre essa diminuição,
da quantidade de carbono 14 no corpo desse cavalo, você pode, depois de um tempo da morte dele, estimar quanto tempo faz que ele morreu. E essa é a ideia da datação radiométrica. Quando se encontra um fóssil de um ser vivo que viveu há cerca de alguns milhares de anos atrás, aí a gente vai tentar determinar, né, quanto tempo faz exatamente que ele morreu. Isso se faz como? Se faz por amostras do corpo dele, tentando determinar ali quanto por cento de carbono 14 existe nessa amostra. E aí, a partir da taxa de decaimento do carbono 14, com essa informação da quantidade de carbono 14 que ainda resta no corpo do animal, eu consigo saber quanto tempo faz que ele morreu. Aí, agora vem a questão, né? Como é que a gente sabe a taxa de decaimento do carbono 14? Não apenas do carbono 14, mas de qualquer variedade radioativa, a taxa de decaimento é proporcional à quantidade desse elemento, né, na amostra. Da seguinte maneira, se você tem, vamos chamar de x de t, a quantidade de carbono 14 nos restos mortais de um organismo, t unidades de tempo após a sua morte. Ou seja, eu estou considerando aí a morte dele como sendo o instante zero. E a partir desse instante eu começo a contar o tempo. Então, se x de t vai ser a quantidade de carbono 14 nos restos mortais desse organismo, t unidades de tempo após a sua morte. E essas unidades de tempo aí podem ser anos ou meses, enfim. E pode-se provar empiricamente que essa quantidade de carbono 14 varia segundo essa equação aqui. Taxa de variação da quantidade de carbono 14 é proporcional à quantidade de carbono 14. Só que a constante de proporcionalidade aí é negativa. É menos K, onde K é uma constante positiva. Ou seja, a quantidade diminui, né? Se você tem uma quantidade X positiva, a taxa de variação dessa quantidade é negativa, porque você tem o menos K, que é negativo, multiplicando o X, que é positivo, taxa de variação negativa. Isso significa que está diminuindo. E está diminuindo proporcionalmente à quantidade que tem lá. Sendo que, como vai diminuindo, a taxa de variação também diminui. Então, está sempre diminuindo, só que diminuindo cada vez mais lentamente. No momento que você tenta determinar essa função x de t aqui, que satisfaz essa equação, você está resolvendo uma equação diferencial. Essa constante K é determinada também empiricamente, vai depender da substância, né, da variedade radioativa. Vai ser uma coisa para o carbono 14, vai ser outra coisa para o césio 137, sei lá, enfim. Aí, isso é conhecido. A pessoa que vai estudar os restos mortais de um animal para saber quando ele morreu já conhece essa constante aí. Então, só falta resolver a equação. A gente vai aprender a resolver esse tipo de equação, que é uma equação diferencial ordinária bem simples. Aqui eu estou mostrando algumas soluções da equação diferencial x' de t igual a menos x de t sobre 50. Perceba que é uma EDO da forma dessa que eu mostrei aqui, né? Onde no lugar do K eu estou considerando 1 sobre 50. Pronto, então você não tem uma solução só, não. Você tem uma família de funções que satisfazem essa equação. Essas funções são mostradas nesse gráfico aqui. Se você determina que a função x de t tem que ter um ponto do gráfico aqui, então isso determina uma única solução da EDO, vai ser essa aqui. Se você quer que determinada solução dessa EDO tenha um ponto do gráfico aqui, então essa solução vai ser essa outra aqui, ó. Ou seja, tem infinitas soluções da EDO, mas a partir do momento que você especifica um ponto do gráfico por onde a determinada solução deve passar, então essa solução
fica determinada de modo único. É muito comum também usar esse tipo de diagrama para estudar o comportamento de soluções de EDOs. Esse tipo de diagrama é chamado campo de direções. Aqui eu estou indicando a declividade das soluções de uma EDO. Eu ainda estou mostrando aqui uma EDO da forma daquela que eu tinha falado aqui, ó, da equação 2, né? Agora o K que eu estou considerando é 1/2. Então, esse diagrama mostra as declividades das soluções dessa EDO. O que é que significa isso? Como eu falei, se eu quero que uma solução dessa EDO passe por determinado ponto aqui, isso já vai determinar a solução, né? A solução vai sair desse ponto com esta declividade aqui, ó. Então vai diminuindo. Quando eu chegar nesse ponto, a declividade vai ser essa aqui. Quando eu chegar nesse, a declividade vai ser essa. Quando eu chegar nesse, a declividade vai ser essa. Então, para cada ponto que você quiser, por onde a solução passe, se você põe esse ponto aqui no início de um desses segmentos aqui, o segmento está indicando a declividade da solução. E a partir dessa declividade, você vai encontrando os pontos que vêm logo em seguida no gráfico, né? Se eu começo nesse ponto aqui no início desse segmento, esse segmento está me dizendo que o gráfico vem para cá, aproximadamente, né? E se vem para cá, aí você desenha outro segmentozinho deles, correspondendo a essa outra extremidade do primeiro segmento considerado. Aí você continua fazendo o gráfico dessa forma. Isso é um campo vetorial, na verdade, né? Esses tracinhos aqui podem ser entendidos como vetores. Vetores que dão a direção das soluções. As soluções dependem dos pontos, só que a partir do momento que você fixa um ponto, a direção por onde passa a solução naquele ponto está determinada por esses tracinhos aqui. Um exemplo agora do momento, né? Exemplo de dinâmica populacional que tem a ver com controle epidemiológico. Ou seja, essas curvas aí que estão todo dia no noticiário falando da Covid e tal, vem daqui, do estudo de dinâmica populacional. Eu vou mostrar um modelo bem simplificado, depois eu vou melhorar um pouquinho esse modelo e ainda vou fazer a observação que existem modelos melhores. Eu não vou falar de modelos assim ultra sofisticados aqui, desses que são usados por epidemiologistas de fato, mas os que eu vou mostrar já tem um pouco a ver, sim, com os que são usados. Se eu não me engano, o que é usado pela Univasf tem a ver com o que eu vou mostrar aqui. Eu não sei se é exatamente o mesmo, mas é um modelo logístico e o que eu vou mostrar é um modelo logístico também. Eu não sei se existe mais de um modelo chamado logístico. Bom, o modelo mais simples de dinâmica populacional é o seguinte: é você considerar que se eu tenho uma população de tamanho P de T, né, onde T é o tempo, num país fechado para migração, então a única coisa que vai interferir no tamanho dessa população é o quê? Nascimento e morte. Não existe migração. E como é que vai ser a taxa de variação do tamanho da população? A taxa de variação vai crescer de acordo com os nascimentos. Estou indicando aqui por B. É a quantidade de indivíduos que nascem, né, por unidade de tempo, em função também do tamanho da população. Então, B de P de T e T é a quantidade de indivíduos que nascem por unidade de tempo, num tempo T, né, com uma população de tamanho P de T. E D é a taxa de morte. B vem do birth, né, nascimento em inglês, e death, morte em inglês, é o Dzinho aqui.
o Dzão, na verdade. Então, taxa de nascimento e taxa de morte. Isso vai definir a taxa de variação do tamanho da população, que é dada por taxa de nascimento menos taxa de morte. Aí, esse Malthus, que vocês já devem ter ouvido falar na aula de geografia, propôs um modelo onde as taxas de nascimento e de morte são proporcionais ao tamanho da população. Ou seja, ele falou, quanto mais gente tem numa população, mais pessoas vão nascer nessa população, porque, né, a quantidade de grávidas é proporcional ao tamanho da população e, consequentemente, a quantidade de bebês é proporcional ao tamanho da população. E da mesma forma, quanto mais gente tem numa população, mais gente vai morrer nessa população, né? Então, cada uma dessas coisas, nascimento e morte, são proporcionais ao tamanho da população. E ele colocou aqui como sendo B e D as constantes de proporcionalidade. Bzinho e Dzinho são as constantes de proporcionalidade. Aí, se a gente substitui essas duas igualdades aqui naquela outra lá de cima, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter taxa de variação do tamanho da população igual a essa quantidade aqui, que eu vou colocar aqui, menos essa que eu vou colocar aqui. Aí vai ficar assim. Taxa de variação é igual a B menos D, que é uma constante, multiplicando P de T. Então, essa é a EDO que vai modelar o tamanho populacional, né? Nesse país que é fechado para a migração e tal. E o país aí pode ser não necessariamente país de pessoas vivendo, mas uma população de animais, de bactérias, de vírus, né? Agora, esse modelo é muito limitado. Pode-se mostrar que, de acordo com esse modelo, ou você vai ter um crescimento exponencial quando essa constante B menos D, que eu estou chamando de gama, for maior que zero, a população vai crescer exponencialmente sem limites. Isso a gente sabe que é impossível no mundo real, porque os recursos são finitos, isso não pode acontecer. Pode acontecer assim, no início, um crescimento com taxa exponencial, mas uma hora essa taxa vai ter que diminuir, porque não tem como crescer sem limites em ritmo exponencial. No caso em que essa constante gama é negativa, vai acontecer que a população vai se extinguir rapidamente, também em ritmo exponencial. Então é um modelo bem simplificado mesmo, que só serve para analisar assim, o início da variação do tamanho dessa população. Não serve para ver o que vai acontecer depois de determinado tempo, quando os recursos começarem a diminuir. Recursos que eu digo é alimento mesmo, coisas que permitam que essa população continue crescendo. Aqui eu tenho algumas soluções da EDO. Eu estou considerando aqui que gama é 1 meio. Essa é a EDO aqui. Eu estou pegando esse B menos D, que é o gama, e estou colocando no lugar o valor 1 meio. Aí vai ficar assim. E aqui eu estou mostrando algumas soluções dessa EDO. São todas curvas exponenciais aqui. O que vai determinar se eu tenho esta ou esta curva é o ponto, qualquer ponto, por onde eu quero que a solução passe. Se eu quero que a solução passe por esse ponto aqui, então eu vou ter essa curva. Se eu quero que passe por esse outro ponto aqui, então eu vou ter essa outra curva. A gente vai falar depois de condição inicial e problema de valor inicial. O que vai determinar uma única solução é uma condição inicial. Se você não tem condição inicial, então você vai ficar com várias soluções, infinitas soluções para uma mesma EDO. Campo de direções para essa EDO, está mostrado aqui. É parecido com aquele outro que eu tinha mostrado, só que perceba que tem uma diferença importante, que é, agora os segmentos de reta não estão apontando para o eixo X, estão se afastando dele. Aquele outro que eu tinha mostrado lá atrás, ó, estão apontando para o eixo X. Então é como se as soluções tivessem esse aspecto aqui, assim, se aproximando do eixo X, né? No outro diagrama aqui, as soluções estão se afastando do eixo X, como também está indicado aqui nesses gráficos.
Aqui eu estou mostrando, inclusive, casos em que o tamanho da população é negativo. O que é que significa isso? Nada. Ou seja, o modelo vai incluir situações que não têm significado nenhum, mas é apenas um modelo. O que interessa nesse modelo não é a parte negativa aqui não, do eixo Y, é a parte de cima só. Mas se você chega numa EDO, essa EDO vai permitir essas coisas aqui que não existem, né? O tamanho da população negativa. Isso não tem interpretação nenhuma naquilo que a gente está querendo estudar, que é o tamanho da população. Aí tem um modelo melhor para estudar tamanho de população, que foi introduzido aqui por esse camarada, que eu não sei pronunciar o nome dele, Pierre François, não sei de quê. Ele melhorou o modelo malthusiano, fazendo com que o gama dependa também do tamanho da população. Aquele gama aqui, ó, que foi definido como Bzinho menos Dzinho, onde B e D são as constantes de proporcionalidade das taxas de nascimento e de morte, respectivamente, com relação ao tamanho da população. Então ele disse, eu posso melhorar esse modelo aqui se eu permitir que esse gama varie, e varie em função do tamanho da população. Então ele colocou da seguinte forma: gama agora vai depender do tamanho da população e, consequentemente, também do tempo, de acordo com essa equação. Vai ser uma constante μ vezes 1 menos P de t dividido por outra constante P infinito. μ é a taxa de variação de uma população muito pequena e P infinito é o tamanho da população no equilíbrio. Supondo que a população chegue num ponto que ela não cresça mais, não diminua, não mude o tamanho dela, então você vai chamar esse tamanho limite da população de P infinito. Aí, agora eu vou substituir essa equação para gama na equação que a gente tinha lá, que é qual? Que é essa aqui mesmo, né? Essa mesma equação que a gente tinha usado no modelo malthusiano, eu vou pegar essa expressão B menos D, que é exatamente o gama, e no lugar dela eu vou colocar esse outro gama aqui, ó, que agora depende de P de T. Aí vai ficar assim. Essa equação é chamada equação logística. E se vocês forem ver aí notícias de modelagem dos números da Covid-19 e tal, vocês vão encontrar esse termo logístico, modelo logístico. Aqui, as curvas indicando o tamanho da população, que são exatamente as curvas que a gente vê nos modelos da Covid-19 por aí. A população começa crescendo em ritmo exponencial, mas chega um ponto que esse ritmo diminui. E ela faz essa curva aqui em forma de S, que também leva o nome de curva sigmoide. Sigmoide porque sigma é a letra grega correspondente ao nosso S. E essa curva parece com S. Então tem essa curva aqui que indica a quantidade de casos totais, né? Acumulado de casos de Covid-19, por exemplo. Pode ser Covid-19, pode ser apenas o tamanho de uma cultura de bactérias, enfim. Se você for ver casos por dia de Covid-19, aí a curva vai ser outra, vai ser aquela curva em forma de sino. Nesse caso, você está pensando na derivada dessa. Não é no acumulado de casos até o momento. É na quantidade de casos por dia. Então você está pensando na taxa de variação dessa curva aqui com relação ao tempo. Ou seja, está pensando na derivada dessa curva. Aí fica um sino. Fica aquela curva aquela outra curva que vocês veem também no noticiário. Então aqui a gente tem campo de direções para essa EDO aí do modelo logístico. Perceba que aqui, um pouco acima do eixo X, você tem exatamente um S, né? Acompanhando aqui esses tracinhos, você tem uma curva numa forma de S aqui.
O que acontece abaixo do eixo X é irrelevante, porque isso não interessa para a gente não. Tamanho de população negativo, isso não faz o menor sentido. É apenas uma coisa que o modelo introduz aí sem você querer. Vibrações mecânicas. Vibrações mecânicas são bons exemplos de aplicações de EDOs de segunda ordem. O que é que significa isso? EDOs de segunda ordem. Toda EDO que eu mostrei até agora é de primeira ordem, porque a variável, que é a incógnita da EDO, nessas EDOs que eu mostrei até agora, está derivada no máximo até a primeira ordem. Aqui, essa EDO aqui, eu tenho P de T sozinho, sem derivada, e tenho também P de T com a derivada. Só que é uma derivada de ordem 1, derivada primeira. Então, é uma EDO de primeira ordem, porque a incógnita aí está derivada apenas uma vez. E todas as que eu mostrei até agora são de primeira ordem também. Agora eu vou dar um exemplo de aplicação de EDOs de segunda ordem. Um exemplo também bastante simples, assim, uma situação bastante simples que gera uma EDO de segunda ordem. Um peso numa mola. Se eu tenho uma mola livre sem peso nenhum, ela vai ter um comprimento L, Lzinho. No momento que eu coloco o peso de massa M aqui, a mola vai se distender, né? Vai se distender L grande. É o tamanho da distensão da mola aqui. Além disso, se essa mola começa a oscilar com esse peso puxando para baixo, em determinado momento ela vai ter uma distensão maior do que essa distensão inicial L. A distensão que ela pode ter vai ser L mais U, onde U é a variação orientada para baixo a partir dessa posição de equilíbrio aqui. Então, se além da posição de equilíbrio eu puxo o peso mais para baixo um pouquinho, então eu vou estar gerando uma distensão adicional U, que vai ser somada à distensão inicial L, gerando uma distensão total L mais U. Essa distensão é importante para a gente saber qual é a intensidade da força elástica exercida por essa mola. Qual é a equação que vai reger o movimento desse peso preso nessa mola? Vai ser novamente segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante? Você tem a mola, né, puxando de acordo com a distensão, né, da mola. A distensão pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, ela puxa para cima. Se for negativa, ela empurra, né, para baixo. Tem também o peso, mg, puxando para baixo. Soma essas duas forças e iguala a massa vezes aceleração. Tem também a força de arrasto do ar, que está sendo considerada aqui, ó, de intensidade proporcional ao módulo da velocidade em sentido oposto ao movimento. Então vamos considerar também um coeficiente de arrasto do ar aqui, gama, multiplicado pela velocidade. A velocidade a gente pode escrever como sendo a derivada de U. U é quem? U é aquela distensão adicional, né, que, querendo ou não, também está medindo a posição do objeto. Na verdade, a variação de U está medindo a variação da posição do objeto. Ou seja, a taxa de variação de U está medindo a velocidade do bloco aqui. Então, a segunda lei de Newton vai ficar assim, ó, força resultante está aqui no segundo lado e está sendo igualada a massa vezes aceleração. Aceleração é a derivada segunda da posição, né? A posição é U de T. Então, massa vezes aceleração é igual à força resultante. Quem é a força resultante? É o peso menos a força elástica, porque a força elástica está se opondo ao peso no caso em que U é positivo, né? Se esse U for positivo, na verdade, se o L mais U for positivo, então a força elástica tem o sentido oposto ao sentido do peso, por isso tem esse sinal de menos aqui. E também estou subtraindo
a força de resistência do ar, que está aqui, ó, proporcional à velocidade. Essa constante gama é a constante de arrasto do ar. Aí, para simplificar essa equação, eu posso colocar aqui mg igual a KL, né? Vai gerar um KL aqui nessa equação. Eu posso substituir esse KL por mg, porque quem é L, esse L grande aqui, significa a distensão da mola no equilíbrio. Mas no equilíbrio, a força elástica tem que ser igual na intensidade ao peso, né? Então, KL, que é a força elástica no equilíbrio, igual a mg, que é o peso no equilíbrio. Fazendo essa substituição, essa equação se transforma nessa outra aqui, mais simples. Pronto, então eu posso parar por aqui se eu quiser modelar o bloco sem uma força externa. O movimento do bloco é regido por essa EDO. Perceba que é uma EDO de segunda ordem. Eu tenho U derivado duas vezes, também U derivado uma vez e também U derivado nenhuma vez. E eu quero encontrar U de T para entender o movimento do bloco. No momento que você tenta encontrar esse U de T, você está tentando resolver uma EDO. Se eu quiser assim deixar um pouco mais complexo o modelo, para permitir que existe uma força externa puxando o bloco, por exemplo, uma pessoa puxando o bloco aí para baixo ou para cima, além da força da mola, da força da resistência do ar e do peso, aí você vai apenas colocar uma força F de T aqui no segundo membro dessa equação 9. Essa aqui é uma força externa. E dessa forma você obtém essa outra DO aqui, né, que é um modelo um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, que inclui também situações em que existe uma força externa atuando no bloco. Também uma EDO de segunda ordem. E é interessante notar agora que EDOs que você usa para modelar determinados fenômenos são usadas também para modelar vários outros fenômenos de natureza completamente diferente. Essa EDO que a gente acabou de obter é muito, muito, muito parecida com uma EDO que descreve um circuito elétrico, como esse aqui. Circuito RLC, o comportamento aí da carga, né? No instante T, é regido por essa EDO. Veja que é uma EDO, a forma dela é exatamente igual à forma dessa outra aqui, ó. A variável na primeira é U de T. E você tem aqui U de T derivado duas vezes, uma vez, nenhuma vez. Na outra você tem a variável Q de T derivada duas vezes, uma vez, nenhuma vez. Essas expressões Q de T, Q' de T e Q duas linhas de T estão multiplicadas aqui por constante, da mesma forma que tinha na outra EDO lá, as constantes aqui multiplicando U de T, U' de T, U duas linhas de T, e no outro membro da EDO também uma quantidade lá que é independente de U, mas depende de T. Pronto. Então é a mesma EDO. Se você sabe resolver uma, você sabe resolver a outra. E descreve um fenômeno aí completamente diferente. Então isso mostra como EDOs estão presentes assim em várias situações e como são importantes também para entender fenômenos fundamentais, assim, simples e ao mesmo tempo fundamentais de várias áreas. Agora a gente vai tentar chegar na definição de EDO. O que é uma EDO, né? Eu falei que uma EDO é uma equação que envolve determinada função, que é considerada uma incógnita, mas também envolve possivelmente a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada e assim por diante, dessa função que eu estou querendo descobrir. Essa é a primeira ideia. Então a gente pode definir que uma EDO tem essa forma aqui.
uma equação onde aparece derivadas aqui de ordem 0, de ordem 1, de ordem n-1, etc., de ordem n, de uma mesma função que eu estou querendo descobrir. Pode envolver também a variável t, a variável independente dessa função que é considerada incógnita. A função y é a incógnita que eu quero descobrir, e essa função também tem uma variável independente que é o t. Agora, em seguida eu mostro aqui maneiras mais gerais de definir EDO. Isso eu não vou explicar em detalhes aqui não, tá? Eu escrevi, mas eu não vou explicar em detalhes aqui não, porque isso a gente não vai usar muito não. Eu só estou explicando que, se você quiser, você pode permitir que esse y seja um vetor. Ao invés de ser uma função real, que dá um número como resultado, esse y pode ser uma função vetorial. E tem vantagens nisso. A vantagem é, se você define a EDO dessa forma, permitindo que as incógnitas sejam funções vetoriais, você consegue representar um sistema de EDOs como esse aqui por uma única equação. Só que essa equação vai ser uma equação onde a variável, a incógnita, a função que você está querendo descobrir é uma função vetorial. É por causa disso que essa definição 1 está enunciada aqui, permitindo que esse y seja uma função vetorial. Mas isso a gente não vai usar não. Pronto, aqui são apenas observações técnicas sobre essa definição que permite que a incógnita seja um vetor. Eu estou fazendo aqui algumas simplificações na forma da EDO que eu tinha adotado naquela definição. Vou pular para a definição 2, que é o que interessa mais para a gente. Falar de problema de valor inicial. O que é um problema de valor inicial? É uma EDO ou um sistema de EDOs junto com essas equaçõezinhas aqui que dão valores para y de t0, y' de t0, y, etc. Derivada aí várias vezes de t0. Esses a0, a1, etc. são constantes. No momento que você dá valores para y de t0, y' de t0, etc., y derivado a n-1 de t0, onde n é a ordem da EDO, ou seja, a derivada mais alta que aparece na EDO, isso tipicamente vai definir uma única solução. Isso a gente vai ver com exemplos melhor depois. Mas tem a ver com o que eu falava no início aqui das soluções que você tem para uma EDO, né? Em geral, se você tem apenas uma EDO, isso vai lhe dar várias soluções. Só que se eu digo que a solução que eu quero passa por determinado ponto aqui, então isso vai me dar uma só solução. Ou seja, essa condição de passar por determinado ponto é justamente uma condição inicial. E se eu junto essa condição inicial à EDO que eu tinha, agora eu tenho não apenas uma EDO, mas um problema de valor inicial. É uma EDO junto com uma condição inicial, que significa, olha, a solução que eu quero tem que passar por esse ponto. Aí isso é um problema de valor inicial, que vai definir uma única solução. Em geral, né? Em geral, se for uma EDO bem comportada, isso vai dar uma única solução. Aí tem alguns teoremas de existência e unicidade de soluções que vão dizer isso, que em determinadas condições vai ter uma única solução para um problema de valor inicial. Eu disse que essas aulas desse assunto EDOs eram rápidas e fáceis. Pronto, já terminamos uma delas. Por isso que eu falei que eu poderia dar 2 aulas em um dia só. Então eu vou perguntar se vocês têm dúvidas, algum comentário que queiram fazer, e a gente já pode passar em seguida para a próxima aula de EDOs, que é EDO linear e separável. São os tipos mais simples que a gente vai estudar de EDO. A gente vai começar a ver de forma mais concreta esses tipos mais simples de EDOs. Alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa?